Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Senta um pouquinho. Quero dar as boas-vindas a você. Quantos vieram com expectativa hoje? Amém? Aleluia. Então, amados, nós estamos aqui hoje reunidos para mais uma noite orarmos ao Senhor. Sabe, se tem alguma coisa que nós podemos resolver, fazer, realizar é através da oração. Porque muitas vezes a nossa vontade é de resolver na força do nosso braço. Mas o Senhor, Ele não quer que nós vivamos mais na força do nosso braço. Ele inclusive estabeleceu um modo pelo qual nós devemos viver, que é pela fé. Amém? E pela fé nós oramos ao Senhor. Pela fé nós nos achegamos a Ele. Pela fé nós nos lançamos diante dEle. Amém? Então essa noite é uma noite de oração. Eu quero que você prepare o seu coração para aquilo que o Senhor vai falar através da sua palavra. Nós vamos ter um momento de ministração da palavra e logo depois nós vamos estar aqui orando, irmãos, por algumas causas específicas. E se você tem um pedido de oração, você já pode preparar aí que logo nós vamos estar juntos orando. Amém? Eu já quero começar mesmo declarando, na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que possa querer impedir do fluir do teu Espírito nesse lugar, de que a palavra do Senhor seja ministrada e pregada da forma como ela deve ser. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus falido toda tentativa que possa vir atrapalhar, que possa vir nos incomodar nessa noite. No nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero convidar já o ministro da noite para cá. Pode vir, Orlando. O Senhor tem uma palavra no coração dele para ministrar a nós, e nós vamos sentar para ouvir agora a palavra. Seja guiado pelo Espírito. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Pode sentar, liberar o grupo de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem aí? Louvado seja Deus. Então nós estamos em um culto de oração, mas primeiramente vai vir também a palavra, porque a oração envolve a palavra. Não tem como nós orarmos sem a palavra do Senhor, amém, irmãos? Porque tudo que nós fazemos é com sabedoria, segundo a palavra do Senhor. Então nós vamos nessa noite meditarmos um pouco, para logo após nós estarmos orando na carta de Tiago. Tiago, capítulo por número 5. A partir do versículo de número 7. Todos encontraram? Tiago 5, capítulo por número 5, a partir do versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, ajudando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede-vos também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejam condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflições e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Versículo 15. A oração da fé salva o doente, e o Senhor os levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a carta de Tiago é uma carta que ele escreve trazendo muitos ensinamentos para nós também os dias de hoje. Tiago ele escreve essa carta também para o povo, para a igreja, e parece que quando nós lemos essa carta, parece que Tiago escreveu recentemente, parece que Tiago escreveu essa carta há poucos meses, ou vamos se dizer a semana passada. Por quê? Porque quando nós olhamos para as palavras que Tiago traz, é apontando para tudo que iria acontecer, tudo que está acontecendo. Então quando nós olhamos, ele vai exortar aqui no capítulo 7 as pessoas para que venham ter paciência, para que venham estar orando, para que venham estar intercedendo também por aqueles que, se por acaso estiver cometido algum pecado, para que venha a orar e o Senhor venha a perdoar. E é algo muito poderoso que Tiago ele vai ensinar. E um dos temas mais um conflito para as pessoas estudiosas é quando nos fala que Tiago ele vai nos dizer que a fé sem obra é morta, e Paulo vai nos dizer que o justo vive da fé. Aí vem Tiago e completa que a fé sem uma obra é morta. Muitos até não entendem e começam a trazer problemas, mas isso aqui é um complemento. Por quê? Porque quando nós nos falamos, nós sabemos que a salvação é através da fé, mas não tem como, irmãos, nós estarmos salvos e viver em fé e não realizar a boa obra de Cristo. Nós sabemos que a obra de Deus e a fé, elas caminham junto. Obra e a fé do justo também, elas caminham juntas. E então Tiago ele vai exortar as pessoas para que venham ter paciência. E é algo que nós precisamos ter nesses últimos dias. Nós estamos enfrentando os dias difíceis, que já foi falado nas cartas ali de Timóteo. E às vezes nós ouvimos mensagens que exaltam bastante, mas às vezes nós nos esquecemos que a vinda de Cristo está próxima. E nós devemos vivenciar e viver esperando a vinda também de Cristo. Não devemos nos esquecer. Às vezes pessoas vivem como se Cristo não viesse mais. Às vezes vivemos, às vezes até nos esquecemos, mas Tiago ele vai nos alertar e exortar para que nós venhamos estar atentos. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer: vigiai e orai. Não adianta a gente orar sem que nós venhamos estar vigilante. E não adianta a gente estar vigilante sem que venha ter uma vida de oração. Então Tiago ele vai nos ensinar e trazer grandes ensinamentos. E quando ele fala sobre a paciência, ele nos traz um grande exemplo, como o lavrador que espera o precioso fruto da terra. Quando o lavrador ele planta, mas ele vai esperar também a chuva. E quando nós olhamos para um lavrador que está ali com sua plantação, ele não apenas planta e sai, mas perceba que ele tem que estar ali cuidando, observando a sua plantação, observando e cuidando. E ele vai nos dizer que vem a chuva, para que venha também receber do seu fruto. Então perceba que o lavrador ele planta para colher. Ele espera o seu fruto, tem todo um trabalho. E aí ele vai dizer: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele está dizendo aqui que assim como um lavrador que preparou tudo aquilo ali, logo está vindo a colheita. E quando nós olhamos para esse texto, ele nos fala sobre a vinda de Cristo, que está próxima, mas também sobre o nosso ministério que nós estamos realizando aqui nessa terra. Assim como um lavrador que ele está ali trabalhando com a mão no arado, logo vai vir também a sua colheita. Ele está esperando com paciência.
Ele precisa ter paciência, por quê? Porque o fruto foi plantado e logo vai vir a colheita. Assim como nós estamos aqui com a mão no arado, a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás e o abandona, não é digno do reino dos céus. Então, quando nós falamos de lavrador, nos fala também dos servos de Deus, que colocou a mão no arado e logo está esperando a boa colheita. Ele não planta e abandona. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que quando nós estamos realizando a obra de Cristo, nós realizamos, mas sabendo que logo vai vir também a nossa colheita. E também vem colheita não só aqui na terra, mas por conta do trabalho que foi feito, irá vir a recompensa no céu. A recompensa da parte do Senhor. Então Tiago ele vai exortando para que as pessoas venham ter paciência. E ele traz como exemplos: meus irmãos, tomai por exemplo as aflições e paciências, a qual os profetas falaram em nome do Senhor. E ele vai trazer também, e trazer como exemplo Jó, que teve a paciência, ele perseverou. E nós sabemos que a nossa fé ela é provada. Mas nós precisamos saber qual vai ser a nossa resposta diante de uma prova da nossa fé. Se nós vamos, porque a fé ela é provada para a gente perseverar e permanecer ali em fé. Mas às vezes quando vem uma prova da nossa fé, às vezes as pessoas trazem uma resposta diferente. Uma resposta em meio a se queixar de algo, em meio àquela fé. E às vezes você não percebe que apenas o Senhor está ali sendo a sua fé provada. E às vezes nós precisamos saber como é que a gente vai lidar em meio a determinada situação. Perceba que a promessa de Abraão, Deus promete um filho a ele. E ele vem ali conquistando bastante coisa, mas o importante para Abraão era o seu filho. E quando o filho vem, para ele sacrificar Isaque. Agora pense comigo, todo o tempo ele tentando ali, e o Senhor quando cumpre a promessa, ele diz, agora vai e sacrifica. Sendo a sua fé provada. Pense aqui comigo, quem sabe alguém até questiona em meio a essa prova de fé. Como é, Senhor, que o Senhor me promete e quando cumpre, agora o Senhor quer que eu sacrifique? Abraão ele tinha o poder de escolher, irmãos, de dizer que não queria, que fique até aqui, fique por isso mesmo e eu não vou sacrificar, porque era algo que ele tanto almejava. Mas quando vem, o Senhor diz para ele sacrificar Isaque. Mas nós vamos ver que Abraão perseverou. Por quê? Porque aquele que prometeu, aquele que cumpriu a promessa na vida de Abraão, foi o mesmo que pediu para sacrificar. E é como se Abraão estivesse dizendo, se foi ele quem me deu, ele pode solucionar. Ele pode. Então ele confiou e ele perseverou na sua fé. E é tão tamanha que ali já está apontando para o próprio Cristo. Então ele perseverou em meio à sua fé. Ele teve paciência, irmãos. E é o que nós devemos ter nesses últimos dias, é paciência, porque o que o Senhor nos promete, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos, em meio a essa caminhada, entender como é que eu vou lidar em meio a determinada situação. É por isso que Tiago ele vai exortar para que as pessoas venham ter paciência e ter como exemplos os profetas da antiga aliança, ter como exemplo Jó, que passou tanta aflição. E alguém que estava do lado que poderia ajudá-lo, que era sua esposa, perguntou, pediu para ele amaldiçoar aquele Deus e morrer. Mas você vai ver que em meio à trajetória de Jó, ele vai conhecer quem realmente é Deus. Jó, o que ele mais temia é tirado dele. O que ele mais temia era perder os seus bens. O que ele mais temia era perder os seus filhos. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vamos ver que quando os filhos davam festa ali uns nas casas do outro, ele oferecia sacrifício para que se eles tivessem cometido alguma coisa, o Senhor a perdoasse. Mas em meio àquela prova de fé de Jó, ele vai conhecer quem é realmente o Deus que ele servia.
Então nós precisamos entender a nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos estar perseverando em fé. E aqui ele vai nos dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele está dizendo aqui que Elias não tinha diferença de mim nem de você. Às vezes nós olhamos essas coisas tão extraordinárias que esses homens fizeram na antiga aliança e às vezes nós dizemos, rapaz, que coisa poderosa, foi naquela época. Mas quando nós olhamos para quem nós somos em Cristo, quando nós olhamos para a nova aliança, quando nós olhamos o que Cristo fez no Calvário, quando nós compreendemos isso, irmãos, nós vamos ver do que o que ele fez. Mas por que às vezes não acontecem? Porque as pessoas não compreenderam ainda. E tem pessoas que vai vivenciar aqui na terra toda a sua trajetória e não vai almejar o que Deus preparou. Por quê? Porque não entende. Infelizmente, vai acontecer de pessoas não realizar o que Deus preparou por conta de uma falta de entendimento. É por isso que Oséias ele vai escrever que o povo perecia por falta de conhecimento. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós vamos ver, Tiago ele escreve, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Perceba que o lavrador, naquela época, as pessoas dependiam da chuva. Assim como hoje. Você vê que quando não chove as pessoas estão reclamando porque tem que comprar água, porque vive um momento de escassez, vive um momento eu conheço pessoas que têm que fazer empréstimo quando tem as suas criações e está num tempo que não tem o alimento, que não tem água, tem que comprar água, e então as pessoas precisam da chuva para que venha ter a colheita, para que venha ali os animais se alimentarem e ter também a água. Assim era também naquela época e continua sendo. As pessoas precisam da chuva. Mas quando é alguém organizado, irmãos, alguém que entende o período de seca, o período que vai vir a chuva, você vai ver que essa pessoa não passa por determinada aflição que muitos passam. Existem pessoas que quando chega a seca, pega a sua criação toda, está toda gorda e vende. Quando está verde, ele compra mais. É alguém que agiu com inteligência. Mas às vezes não. As pessoas gastam muito na seca. Aí quando chega ali, na época que está tudo gordo, bonito, ficam olhando e não tomam a atitude de fazer algo, irmãos. Então você vai ver que é uma falta de quê? De estratégia, de conhecimento, de sabedoria, de agir. Assim somos nós cristãos. Se nós não tivermos a agir com sabedoria e com paciência, às vezes algo se frustra. E é por isso que Tiago diz, não sejais queixosos uns com os outros. Por quê? Porque às vezes quando vem a aflição, a dificuldade, algo na nossa vida, nós queremos culpar alguém. Lembra de Adão? Ele vai culpar, foi a mulher que o Senhor me deu. E não assume o problema e a situação. E às vezes até culpa o próprio Deus. Mas quando nós caminhamos entendendo o que devemos fazer e como devemos agir, nós vamos ver que o Senhor é aquele que vai prover e que vai agir ao nosso favor. Quando nós olhamos, quando ele vai citar Elias, nós vamos ver que a época a qual inicia, a época a qual Elias vai ali aparecer, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, é um momento de declínio espiritual do povo. É um momento a qual o rei de Israel, o rei Acabe da época, ele se desviou para a idolatria. Ele seguiu os caminhos e os deuses da sua esposa. E então todo o povo de Israel, uma hora adorava o Senhor e outra hora adorava outros deuses. Não sabia o que fazer. E então por conta disso, vai aparecer aqui Elias no capítulo 17, no primeiro livro dos Reis. Que nos diz assim, então Elias o Tibitas,
dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Perceba, irmãos, que é um momento de idolatria com o povo de Israel, é um momento de declínio espiritual, é um momento a qual eles duvidam do próprio Deus, é um momento de uma idolatria tão grande que eles tinham ali o Deus da chuva. Tinha um Deus que era, eles diziam que era o Deus da chuva, que orava e caía chuva. Aí Deus levanta Elias, ele vai dizer que vive o Senhor. E eu acho algo interessante que ele vai dizer: segundo a minha palavra. Aleluia. Você sabia que o Senhor nos deu autoridade e poder? E é segundo a sua palavra, porque Ele já lhe deu autoridade. Aí nós vamos para a antiga aliança e vamos ver Elias dizendo que segundo a sua palavra não iria chover durante aqueles 3 anos e meio. Por quê? Porque era alguém que estava conectado com Deus. Era alguém que tinha comunhão com o Senhor. Era alguém que o Senhor encontrou para aquele exato momento, para realizar algo. E Elias estava disposto a isso. E Elias estava preparado para esse momento. Você sabia que o que Deus designou para mim e para a tua vida tem um momento certo do agir do Senhor? Aleluia. E é por isso que nós precisamos, assim como o lavrador plantou, mas está atento. Quando nós olhamos, nós precisamos, irmãos, e é um culto de oração, e nós devemos aqui falar sobre isso, que a oração não é somente na terça-feira aqui, mas a oração é uma vida contínua com Deus, é uma vida de oração sempre com o Senhor, de comunhão com Ele. Não adianta nós dizermos que temos fé, e às vezes nós abrimos a palavra do Senhor apenas no dia que vem para o culto. E às vezes nós tiramos um momento de oração, um dia sim, um dia não, uma hora sim, outra hora não. E você percebe que você não vai ter um fortalecimento. É necessário uma comunhão, um momento de oração com o Senhor. Uma vida contínua com Ele. O lavrador, ele não planta e larga. Ele está sempre atento no que está acontecendo. Por quê? Porque se você perceber uma plantação, existe bichos que entram ali e comem. É necessário colocar veneno. É necessário colocar algo para que não venha comer ali a plantação. E quando nós não estamos em oração, às vezes o inimigo vem. E como o pastor ministrou aqui domingo, vem só uma mosquinha ali e coloca. E daquele pequena coisa se torna grande. E assim é o cristão, deve estar sempre em oração e vigilante no que está acontecendo. Então ele vai dizer que durante aquele período não vai ter chuva. E assim acontece. Mas é um momento de escassez. Esse momento aqui é um momento de dificuldade para toda Israel. E Elias, ele não tinha nada a ver com isso. Mas nós vamos ver Deus provendo para ele. Ele diz: agora tu vai sair daqui e vai ali para Querite, porque ali tu vai beber da água ali do ribeiro, e eu já dei ordem aos corvos que te mandem carne. É algo poderoso, irmãos. Como é que um corvo é que vai pegar a carne e dar a ele? Deus, irmãos, isso é provisão de Deus, e existe ainda, claro, o nosso Deus, ele provê para o seu povo. Ele diz: eu já dei ordem aos corvos. Vivemos uma época na qual Deus levanta as pessoas para abençoar uns, abençoar outros e permanecer ali até determinado momento. E nós vamos ver durante todo esse ministério de Elias a provisão de Deus. Mesmo as pessoas ali se apostatando da fé, Deus permanecendo fiel com aqueles que estavam fiel a Ele. Aleluia. Então perceba que Ele vai para esse determinado lugar e o nosso Senhor é aquele que nos guarda, amém, irmãos? Amém. Sabe por quê? Porque esse rei era poderoso. Esse rei foi em tudo quanto foi lugar para encontrar Elias.
para matar ele por conta do que estava acontecendo. Por quê? Porque foi passando o tempo e ele lembrou que realmente o que Elias falou estava acontecendo. Não estava chovendo e o povo precisando de comida, de alimento, e os animais precisando de água. É tanto que chega um período que quando Elias está ali no Querite, vai secar o ribeiro. Aí Deus vai dizer para ele sair daquele lugar, porque tem uma viúva que vai ali suprir as necessidades dele. Agora, quem sabe, eu não sei se ele pensou dessa forma, mas quando nós olhamos o texto, se ele diz que uma viúva vai sustentar ele porque não tem água no Querite, a minha mente só pensa em alguém que tem condição para sustentar, ou não? Se não tem água ali no Querite, o Senhor guardou ele até aquele determinado lugar, mas chegou o dia que o Senhor diz, sai daí. Perceba que diz aqui. Então veio, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. O Senhor já havia providenciado. Porque eu acho algo interessante e nos traz grande lição isso aqui, irmãos. Porque às vezes no nosso pensamento, no que nós ilustramos na nossa mente, é alguém que tem a condição para fazer isso. Mas quando nós vamos olhar aqui, é uma mulher que está preparando ali algo para comer e morrer com seu filho. E uma viúva naquela época, era difícil para ela. Porque ela não tinha mais um marido para ter o seu sustento. Quando nós olhamos para isso aqui, nas colheitas, na época, ela tinha que estar pegando o que o povo jogava fora, lançava fora, assim. Eles tinham o direito de pegar, porque estava escrito na lei que eles podiam, das colheitas, pegar ali. Mas o texto vai nos dizer que essa mulher é quem vai sustentar ele. Porque você precisa entender que quando o Senhor colocar algo no seu coração, você não vai olhar para a sua circunstância. Porque nós vamos observar que essa mulher aqui, ele vai pedir primeiramente água. Perceba que nos diz assim o texto. Versículo 10 a seguir. Então se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traz agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que eu coma e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Irmãos, entende isso aqui que ela falou a verdade? E quando nós olhamos para Tiago, ele vai dizer que não seja sim, sim e não, não. Então perceba que ela fala a realidade que está acontecendo. Ela não tentou esconder o que estava vivenciando, irmãos. Ela falou e ele disse, vai conforme a tua palavra. Faz conforme a tua palavra, porque... Porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele diz, ei, enquanto tiver esse período aqui de seca, não vai te faltar. Mas nós vamos ver aqui verdade saindo dessa mulher, que Deus já havia preparado para o que ia acontecer. Já havia falado com Elias, mas aí vem agora a hora da mulher. Quem sabe, e ela não estava esperando. E quando ele vem, ela é alguém que está preparada. Ela é alguém, coração disposto. Aleluia. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas teve um dia que o Senhor, eu não dormi. Eu estava em Petrolina e eu não dormi, porque eu só via uma determinada pessoa. E não dormi, passei a noite em claro. E o Senhor disse, abençoa esta pessoa.
Mas o primeiro que eu fui olhar, sabe o que foi? Como é que eu vou abençoar esta pessoa? Olha a situação. Aí eu comecei a olhar a mim ao redor como estava. Mas quando nós olhamos para esta mulher, terminado. E eu resolvi aquela situação conforme o Senhor determinou. E passou uns dias, quando eu cheguei aqui na cidade, eu encontrei com aquela pessoa. E ela disse que nunca viu o agir de Deus tão rápido na vida dele daquela forma. E ele disse: irmãos, é Deus, porque eu passei a noite em claro orando. E eu disse: eu passei a noite em claro sem dormir, meu irmão. Por quê? Porque é assim que o Senhor faz. E nós precisamos estar preparados. Sabe por quê? Porque é em uma terra que está plantando. E algo que é tão mínimo. E às vezes vai acontecer algo. E já aconteceu, viu? Para eu olhar e o Senhor me fazer lembrar. Lembra da terra? Está aí a tua colheita. Porque o nosso Deus faz dessa forma, irmãos. Nós precisamos estar preparados. Preparados e atentos. Vigilantes. E sensíveis à voz do Senhor. Para fazer o que Ele determinar. Porque onde Ele nos coloca, há um propósito. Há um propósito. E o nosso Deus, Ele é fiel. Porque esta mulher, ela disse a situação dela. E ela já ia morrer, ia comer, ia morrer com o filho. Mas esse homem chegou na hora certa. E então o ministério de Elias é sempre provendo para o povo. É sempre agindo para o povo e também para o reino de Deus. Por quê? Porque quando ele fala que não vai chover, é porque está um declínio espiritual. E Deus está agindo no espiritual e também no físico, no natural. Porque você precisa balancear e ter um equilíbrio, irmãos. Existe o espiritual e também o natural. E nós precisamos estar atentos. Atentos. Porque o nosso Deus, Ele permanece sendo fiel. E assim aconteceu. Mas passa um período, o filho dessa mulher vai morrer. E ela vai dizer assim: depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher. E a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Perceba, irmãos, que ela não tinha mais marido. E essa mulher agora sem filho iria dificultar mais ainda. Porque se ela tivesse alguma terra, alguma coisa, ela iria perder. Porque quem ia herdar ali era o filho. E ele diz: o que foi que ela começa a dizer: o que foi que eu fiz? Tu veio trazer à memória a minha iniquidade? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde o mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, até a esta viúva a quem eu moro afligiste? Perceba que é um momento de aflição que o povo está vivendo. E ele diz: Senhor, até esta viúva que eu moro, vem afligir a ela. Por quê? Porque toda aquela nação, o povo de Israel, está colhendo o que havia plantado. Está colhendo por conta da idolatria que havia acontecido, irmãos. Aí ele diz: até a esta viúva, matando-lhe o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino e entre nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse-lhe Elias: vês aí, o teu filho vive. Aleluia. Mas eu acho algo interessante aqui, irmãos.
Por quê? Porque aquela mulher ia morrer com um filho naquele dia que ela se encontra com Elias. Mas quando o menino morre, ela se esqueceu do que tinha acontecido no início. Que a farinha, um milagre estava acontecendo ali. Não tinha faltado. Mas agora o menino morre. E o versículo 24 diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Mas diante daquele milagre ela não já tinha visto? Mas ele permaneceu. Aconteceu o milagre, mas ele permaneceu em contínua intimidade com o Senhor, irmãos. Ele permaneceu na mesma ligação com o Senhor. Há pessoas que dizem que o que os outros acham está nem aí, mas não é, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra, as pessoas têm que olhar e ver Cristo em mim e em você. As pessoas têm que olhar e ver o que você prega, o que você fala, o que você ora, se realmente condiz. Porque pregar bem, irmãos, qualquer um prega. É só estudar a palavra. Está cheio de esboço aí. Pessoas não tem nem chamado e prega a palavra. Em igrejas aí você vai ver isso. Você vai ver pessoas que têm uma boa homilética, uma boa eloquência. E pregam um sermão de um, de A e de B, mas não tem a direção do Espírito Santo, mas faz. Mas nós precisamos entender que Elias em todo o tempo, vamos ver que é Deus na vida dele. Não só pelo milagre, mas pelo ele dizer também que conforme a sua palavra não ia chover. E toda Israel entendeu que foi conforme a palavra do profeta de Deus. A mulher de Acabe, do rei, matou todos os profetas de Deus. E ela ficou com todos os profetas de Baal, dos deuses que eles adoravam ali. Matou todos. Mas Deus guardou Elias. E outros permaneceram ali escondidinho. Deus vai levantar Obadias, eu acho poderoso, porque ele é um mordomo do rei Acabe. E ele separou 100 profetas, botou 50 numa cova, 50 no outro e foi mantendo ali com pão e com água. Agora imagine aí esse homem carregando água e pão, sendo mordomo do rei Acabe, correndo o próprio risco e carregando água para esses homens. Aleluia. Irmãos, independente de quem esteja do teu lado ou no trabalho, onde quer que seja, permaneça firme ao Deus que você serve. Porque o Senhor manifesta a sua glória em pequenas coisas. E nós precisamos estar atentos. Você vai ver que passa-se esses 3 anos e meio, mas o Senhor vai falar com Elias. Capítulo 18. Sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi mostrar a Acabe. E Elias mostra-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Aí é onde vai falar de Obadias, que Obadias se separa com Acabe para ir procurar um lugar que tenha água, que tenha alguma coisa verde para dar para os animais, para que não venham ficar sem eles. Então eles vão, e é quando Obadias se separa que ele vai se encontrar com Acabe. E ele teme, ele diz: vai e fala com o teu Senhor que eu quero me encontrar com ele. E ele diz: o que foi que eu fiz? Perceba que eu acho algo poderoso que ele vai dizer no versículo 12. Poderia ser, aí ele diz, e agora, versículo 11. E agora diz tu, vai e diz ao teu Senhor: eis que aqui está Elias. E ele, veja a palavra de Obadias: e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, e não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Ele dizia: se eu for falar a Acabe, o Espírito tem poder para te tirar daqui, te levar para qualquer lugar. Mas quando Acabe chegar aqui que tu não tiver, iria morrer. Esse profeta aqui
esse Obadias aqui, esse mordomo, ele nem está entendendo o que ele está falando. É algo tão poderoso que ele está falando aqui, que ele já está apontando para o que vai acontecer com Elias. O Espírito de Deus o tomar. Então ele vai dizer do que havia feito. Porventura tu não ouviu que eu guardei foi 100 profetas em covas e alimentei? Mas ele diz, deixa claro para ele, para Obadias, que deveria, ele diz assim: vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que deverás hoje me mostrar a Elias. Então ele fica consciente de que realmente tinha que se encontrar e vai falar para o rei Acabe. E no versículo de número 17, quando Acabe vai se encontrar com Elias, depois de 3 anos e meio, segundo a palavra que o profeta havia dito que não iria chover, eles vão se encontrar agora. E o que Acabe vai dizer é: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Ele diz: eu não sou o perturbador de Israel. Irmãos, você precisa entender que às vezes não é porque um lugar está prosperando que é Deus que está agindo. Por quê? Porque poderia o povo estar ali chovendo, colhendo e acontecendo isso e aquilo. Mas quando acontece aquela seca, as pessoas estão sendo afligidas de fome. E ele diz: és tu o perturbador? Ele diz: o perturbador não sou eu. É como se ele estivesse dizendo: a perturbação disso tudo que aconteceu foi porque tu se desviou dos mandamentos do Senhor e seguiu aos deuses, os Balaíns, os deuses estranhos. É isso que está acontecendo. Então ele vai pedir para chamar todo o povo. Elias pede para chamar todo o povo. E quando todo aquele povo se reúne, Elias, poderia o povo matar ele naquele momento. Mas nós vamos ver que quem deu a ordem para ele ir foi o Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor e Ele determina algo para a nossa vida, ainda que você olhe e as circunstâncias venham trazer medo, você precisa entender que você está sobre uma palavra. Você está sobre algo que Deus já determinou. E não há o porquê ter medo, irmãos. E não há o porquê se afastar da verdade por conta de medo. Então perceba que ele pede para reunir todo o povo. E quando todo o povo de Israel se aproxima, os profetas de Azera, ele pede para chamar todos eles, que ficaram 400 de Baal e 400 profetas de Azera, que comiam na mesa de Jezabel, a esposa de Acabe. Veja o tamanho pecado que estava acontecendo na nação de Israel nessa época. Comiam na mesa dela. E ele chama todo o povo. E eu vejo a ousadia de Elias aqui, que ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Ele diz: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Uma hora serve a Deus, outra hora serve a Baal. E o povo fica tudo calado. E então ele vai convocar aquele povo, pede para separar 2 bezerros. E eu acho algo poderoso aqui, porque ele diz: separe os 2, mas vocês escolhem o que vocês quiserem, eu fico com o que sobrar. Separem os bezerros e preparem a lenha, porque nós vamos fazer ali um holocausto. E ele diz que para não colocar ali fogo, porque o Deus que respondesse com fogo, aquele era o Deus verdadeiro. Era como se ele estivesse dizendo: vocês estão em dúvida de quem é e de quem não é Deus? Então vamos fazer aqui um holocausto. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E aí, no final diz assim, capítulo 18, versículo 24: então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então eles vão preparar ali, irmãos. E disse Elias: os profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo.
e tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Rabaal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que no meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intentes alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz. O povo passa aquele tempo por todo clamando, se mutilando, e não houve nenhuma voz, a ponto do próprio Elias zombar, dizer que às vezes ele viajou. Ele zomba, e eu acho algo poderoso aqui, irmãos, porque Elias não está sozinho, ele está debaixo de uma palavra de Deus. Elias, ele não estava sozinho. Ficaram 800 profetas de deuses estranhos, todo o povo de Israel sem saber a quem adorar, quem era Deus e quem não era. E ele faz ali, chama aquele povo para entender quem realmente é Deus. E eu vejo algo poderoso aqui, a partir do versículo 20. Sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram e não houve voz. No versículo 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Perceba que o altar de adoração a Deus estava quebrado. Você vai ver que Elias, ele poderia muito bem clamar ao Senhor, mas nós vamos ver que para fazer aquele holocausto que era preciso, ele preparou todo o altar. Nós vamos ver algo tão poderoso que ele vai pedir para trazer água. Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquela pedra edificou o altar e o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois que, oferecendo-se a oferta de manjarem, o profeta Elias chegou e disse: perceba que ele vai preparar todo o altar, porque o altar estava quebrado, mas ele vai colocar água. Se é para cair fogo, o homem vem e bota água. E aqui nós vamos ver o poder de Deus, porque o altar ao redor estava cheio de água. E nós já estudamos aqui que a água é o que purifica. Quando se fala de água, se fala da própria palavra de Deus, porque não existe um altar sem que venha ter a palavra do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que Pedro, ele vai dizer: nós estamos na nova aliança, e Pedro, ele vai deixar claro que nós somos o sacerdócio real. Quando Jesus vai ao Calvário, que o véu é rasgado de alto a baixo, é ali que é aberto o acesso para mim e a você ter acesso à presença do Senhor. Mas quando nós olhamos para isso aqui, a preparação do altar, nós começamos também a entender que nós não chegamos ao Senhor de qualquer forma. Não é porque nós estamos na nova aliança, que o véu foi rasgado, que nós temos acesso, que nós entramos de qualquer forma, irmãos. Às vezes pessoas não recebem algo porque só falta reparar pouca coisa do altar, coisa simples, e às vezes não acontece.
Por quê? Porque quando nós estamos diante do Senhor, nós somos templos e morada do Espírito Santo. Nós somos o próprio altar de Deus. Nós somos a própria igreja de Cristo. Mas precisa estar rodeada da água e da palavra. Precisa estar purificada e limpa. Você não vai consumir uma água suja, ou vai? Mas você já percebeu que se tiver um balde cheio de terra nele, de sujeira, e você pegar uma mangueira que esteja caindo água forte e colocar dentro, aquela sujeira vai sair? Por quê? Porque a água vem tão transbordante que a sujeira vai limpar, vai tirar toda a sujeira e fica só a água purificada. É assim quando nós nos envolvemos com a palavra. E esse envolvimento com a palavra é diário. É um envolvimento de oração, de palavra. Corre junto, irmãos. Fé e obra também correm juntos. Não se separa. Não tem como você fazer algo em obediência ao Senhor sem que venha ter fé. É preciso a fé. Mas quando se faz algo, está fazendo uma obra também. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. E tem a obra da fé. Veja que aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu tão somente tocar, eu sararei. Mas quantos sabem que ela precisou sair de onde ela estava? Quantos sabem que ela nem sequer poderia tocar? Mas a fé gerou. Mas gerou fé naquela mulher. E a obra foi ela chegar até ali. E quando ela toca na orla das vestes de Jesus, é manifestado ali o poder de Deus. Aquela mulher fica curada. E Jesus chama ela. E eu acho algo extraordinário. Porque quando Jesus chega na nossa vida, não é somente para suprir algo. A mulher ficou curada. Mas ele diz: ei, a tua fé te salvou. O principal aconteceu. Às vezes para ela o principal era a cura. Mas veio também junto a salvação. Porque quando vem a salvação, vem cura, vem transformação, vem agir de Deus, é poderoso. Ele prepara o altar. E depois que ele prepara todo o altar, a palavra de Deus nos diz, versículo 36, do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! O que vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, ele mostrou quem era Deus. Aquele povo clamava ao deuses dizendo que ia cair chuva. Mas ele diz: durante 3 anos e meio não cai um pingo de água. E quantas vezes esse povo não deve ter clamado aos deuses para chover e não choveu? E ele vem para consertar aquilo ali, irmãos. Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Até quando isso? E eu acho algo interessante que Tiago ele traz essas exortações para o nosso bem, para nós alcançar o que Deus tem. E eu estava observando e vendo que não é necessário o cristão estar buscando riqueza, porque aquele que espera no Senhor, aleluia, vai ouvir a resposta dele. Ele vai se manifestar. É por isso que Davi ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco de lodo e pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia! É por isso que Tiago ele vai dizer: tenhais paciência, meus irmãos, porque a paciência e a perseverança da tua fé vai alcançar o agir de Deus na tua vida, o melhor de Deus na tua vida. Por quê? Porque é preciso a gente perseverar. Porque às vezes é só uma fase, é só uma etapa.
aquele povo ali. O tempo não nos dá mais, mas você vai ver. Medite no que acontece no capítulo 19, no finalzinho do 18, vai nos dizer que depois daquilo ali, que mataram todos os profetas de Baal, ele chama o seu moço, chama ali e diz para avisar, para Acabe comer e descer rápido, porque a chuva ia descer. Aí ele diz, vai lá e desce lá e vê aí o que é que ele se colocou o seu rosto sobre as suas pernas e começou a orar. E ele diz, vai lá e vê o que é que está vendo. Não estou vendo nada. Vai lá de novo, vai por 7 vezes. Ele diz, eu estou vendo como uma mão de um homem. Aí ele diz, é a chuva que está vindo. Diga, Acabe que desça depressa, porque a chuva está descendo aí. Depois que Deus traz ali o fogo, vem descer a chuva para o povo, e o povo entendeu quem era Deus. Sabe por quê? Porque não adianta Deus molhar aí a tua colheita sem você entender o propósito dele. Não adianta cair chuva na tua terra, aleluia, sem você entender primeiramente quem é Deus, sem você entender a intimidade, quem é realmente Deus. Por quê? Porque o que Deus tem é profundo, irmãos, é poderoso, é sobrenatural. Ou está pensando que é pouca coisa que Deus tem para a tua vida? Oh, irmãos, não é não, é muita coisa, é muita coisa. É para o espiritual acontecer mesmo, é para a pessoa chegar e ser curada, é para pessoas olhar e dizer, realmente é Deus. Igual depois daquele milagre, quando o menino morre, ele ora e diz, aí, toma aí teu filho. Ele diz, agora vejo que realmente é Deus na tua vida. Fique com o que Deus diz. Não fique com o que você ouve de A, de B e de C, mas fique com a palavra. Fique com a palavra. Você não é pequeno não. Não é não, irmãos. Aí você pode até questionar, mas esse povo exalta demais o homem. Não, foi Deus que fez. Está aqui na palavra. Está na palavra, irmãos. Mas nós precisamos fazer tudo isso sem se esquecer que Jesus está às portas, sem se esquecer que Ele está vindo. Logo após que realiza, aquele fogo desce do céu, vem a chuva. Quando Tiago diz que o lavrador espera com paciência a chuva, ele fala de duas chuvas, a chuva do outono, que é a primeira e a última chuva. Já ouviu dizer que as pessoas dizem, tem um costume onde está a dizer, a gente está passando aqui só uma chuva. Porque quando vem a chuva, vem a colheita. E você precisa estar preparado para a sua colheita. Você já percebeu que tem gente que tem oportunidade e colhe muito, mas não sabe administrar? Perde tudo, irmãos, e vive frustrado. Mas é por isso que Tiago diz, tenhais paciência, porque a chuva de Deus vem. A chuva de Deus vem no momento dele. Então permanece, por isso que a palavra diz, permanece vigilante. É por isso que em Lucas ele vai dizer que feliz é aquele que quando o seu Senhor chegar, quando ele lança essa parábola, bem-aventurado aquele servo, os quais quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, chegando-se o servirão. Nós precisamos, irmãos, enquanto está olhando a colheita, enquanto o Senhor está vindo, nós estamos trabalhando para o reino. Trabalhar para o reino não é só dentro da casa do Senhor, não. Trabalhar para o reino é o que Deus designou no teu cotidiano, no teu dia a dia. Onde você chegar e pessoas precisar, e você saber, precisar de uma oração. Às vezes tem pessoas, irmão, que só precisam de um abraço. Só de um abraço, para você pode ser mínimo, mas tem pessoas que estão precisando apenas de um abraço. Por quê? Porque é um abraço de uma pessoa que está cheia da unção de Deus, é um abraço que cura, é um abraço que derrama graça, é um abraço que vê o mover de Deus. É porque às vezes nós achamos que o mover de Deus é ver cair um fogo do céu. Às vezes é só uma palavra que sai da sua boca para uma pessoa. E às vezes você não está nem imaginando.
E Deus trabalhando na tua vida. E Deus trabalhando a teu favor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem alguém que tem algo específico para que nós venhamos orar? Você ouviu essa palavra e quer uma oração? Nós oramos pela sua vida. Venha aqui à frente. Se algo falou ao seu coração, venha. Não precisa você. Nós vamos orar. Eu não sei o que está precisando, irmãos. A palavra do Senhor, às vezes nós olhamos isso e é para nós, e primeiro para quem vem a palavra. Eu digo, Senhor, se tem algo para consertar, eu quero consertar, porque eu quero viver o melhor de Ti. Ele conserta o altar, e depois que conserta o altar, o Senhor ouve e o fogo cai do céu, irmãos. Às vezes pequenas coisas estão nos distraindo e nos afastando de ouvir a voz do Senhor. Foi aberto, o acesso foi, irmãos. Mas nós não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer forma. Nós precisamos estar preparados, precisamos estar firmados, precisamos estar vigilantes e sensíveis à voz do Espírito Santo. Não adianta a gente só clamar quando tem um problema, uma dificuldade. E quando está bom não clama. É por isso que esse povo estava cocheando em dois pensamentos, porque teve um período que estava bom para eles. Mas quando o negócio apertou, que não caiu chuva, que não caiu água, se voltaram para o Senhor. Mas Deus não quer isso não. Deus não te quer na casa dele para orar só por conta disso e daquilo não. Deus quer você por inteiro. Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, Tu é aquele que sonda os corações e conhece todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai suprindo toda necessidade que seja preciso para os Teus filhos. Mas no nome de Jesus, Pai, vai visitando primeiramente o altar, a vida espiritual. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor nos colocou para realizar propósito, mas nós sabemos que o principal propósito é nós conhecermos primeiramente quem é o Senhor, é nós termos intimidade contigo, é nós sabermos aonde ir, aonde não ir, saber aonde entrar, saber aonde chegar, Senhor, segundo a Tua palavra, que nós venhamos vivenciar, Senhor, ouvindo a Tua voz. Não é mais tempo de nós vivermos embaraçados, Senhor, e estar retornando, estar retrocedendo, estar retornando de um caminho a qual não era para ter saído, mas no nome de Jesus, Senhor. Eu não sei o que chegou a este ponto, porque depois disso aqui nós vemos a palavra do Senhor, que Elias se esconde, se apavora. Vai para uma caverna, mas o Senhor olha para ele e pergunta o que é que ele está fazendo ali, e pede para ele retornar do caminho que não era para ter saído, Pai. Mas no nome de Jesus, Senhor, Tu é aquele que conhece a cada um, a cada vida. Se tem alguém que saiu de um determinado local, Senhor, de uma determinada posição, a qual era para estar, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha falar o coração, que o Senhor venha conduzir, para que nós possamos estar no lugar determinado que o Senhor colocou, na posição espiritual que o Senhor colocou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que onde nós chegarmos, Pai, a Tua glória venha ser manifestada, que a Tua palavra venha testemunhar o que sai da nossa boca, que as pessoas venham enxergar o Senhor em nós, Pai, em nome de Jesus. Nós Te pedimos e agradecemos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, continua operando, realizando milagres, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia.